Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui. Eu espero que todos estejam muito bem nessa segunda-feira, início do mês de julho, e também nós temos a reta final do ano. Nós vamos falar sobre Banco do Brasil, o pessimismo reina sobre o ativo, né? Além disso, nós vamos falar sobre Semin 3, o mercado não te mostrou, nós vamos falar sobre a precificação do papel em relação ao último saldo de caixa, que para mim é o número que me chamou a atenção com relação, por exemplo, à Vale em comparação com a Semin 3, mesmo sendo duas empresas diferentes, né, no mesmo segmento, só que com fases de vida diferentes. Acho que tem um dado interessante que vale a pena a gente discutir no decorrer desse vídeo. E também, né, o pessimismo reina no curto prazo com relação a Banco do Brasil. É banco de investimento dando recomendação neutra, é casa de análise também, gestora fazendo posição short. Então, nós vamos falar sobre isso no decorrer desse vídeo. Pessoal, para dar sequência então, o que nós tivemos hoje no pregão? Um resumo aqui antes de falar dos ativos que para mim faz sentido debater um pouco hoje. Nós tivemos Semin 3 no 5,15, 1,72. Hoje foi um pregão que é aquele pós-feriado nos Estados Unidos. Houve algumas falas no decorrer do dia, houve queda em relação aos juros futuros, né? Então, oscilação nos juros futuros e alta depois, né? No dólar e depois alta nos juros futuros. Então, ao menos no curto prazo, uma oscilação forte no curto prazo em relação ao futuro. Banco do Brasil nos 22, 1,65 de queda hoje. BB Seguros nos 1,15 de queda hoje, R$ 36,00. Isa Brasil nos 23,12 e Vale abaixo de 55 novamente, 1,47% de queda. Além disso, Caixa Seguridade 1,69% de queda. São alguns dos destaques, lembrando que petróleo Brent é lateralizado ao mesmo curto prazo, alguns outros fatores de discussão no qual, né, fica bem claro que 2026 é logo ali. Mas antes de falar sobre isso, de uma estatal, né, no caso do Banco do Brasil, nós vamos falar sobre Semin 3, um dado que me chamou a atenção, o papel, né, praticamente 5,15, é o mesmo preço lá do meio e início do ano de 2022, mesmo preço depois da alta lá no ano de 2023, 24. Então, o ativo ele tem uma alta, num certo momento, de otimismo com o minério de ferro, anúncio de dividendos, e depois um recuo, né? Você pode ver que Semin 3 hoje negocia com 19% de dividendo yield. Poucas empresas na Bolsa Brasileira negociam com um dividendo yield tão alto como o Semin 3, tá? E isso se dá muito pela questão de você ter a empresa mãe, no caso a CSNA siderúrgica, necessitando de caixa no curto prazo, por ser uma empresa mais alavancada, e também, né, por essa capacidade de geração de caixa da Semin 3. E é focando em geração de caixa que nós vamos discutir, tá? No final do ano de 2024, ou seja, no ano passado, é importante ressaltar que a Semin 3 terminou o ano com mais de 15 bilhões de caixa, tá? Sendo que no mesmo ano de 2023 terminou ali na casa de 10 bilhões de caixa, tá? 5 bilhões adicionais de caixa. E por que é importante falar sobre isso? Claro, a empresa ela deve fazer fortes investimentos, né, na planta P15 e tudo mais, é um puta projeto e tudo mais. Porém, se você prestar atenção, ela negocia a múltiplos muito baixos, considerando o valor de mercado pelo fluxo de caixa final, tá? Seja do ano de 2024 e seja também desse início no primeiro trimestre de 2025. E também um outro fator nessa linha aqui, eu acho que é importante demonstrar, prestem atenção nessa linha saldo final de caixa, tá? Aqui tá no trimestral, primeiro trimestre de 2022, 23, 24 e 25. Nós temos lá no primeiro trimestre de 22, a Semin 3 ela encerrou o ano com cerca de 6 bilhões em caixa de saldo, 2023, 9 bilhões, 2024, cerca de 10 bilhões, e 2025, mesmo a empresa tendo ali um prejuízo contábil, né, com a variação cambial, ela encerrou com 14 bilhões de saldo de caixa. Ou seja, praticamente dobrou em 3 anos, né, o caixa da companhia, o saldo de caixa, e ainda distribuindo boa parte do lucro do trimestre, tá? Então, a pergunta se esse dividendo ele é saudável ou não, essa forte distribuição de dividendo ao acionista, né, a grande alta parcela do lucro no período ao acionista, se isso é sustentável no longo prazo. E aqui prova, né, parte pela alta lucratividade da empresa também e essa geração de caixa,
E o que não acompanhou, tá, foi a valorização da empresa. Você pega Semin 3, 2022, R$ 4 e pouquinho, chegou a 2023 uns 8, depois voltou para os 6, 2024 praticamente a mesma coisa, chega ali nos 7, R$ 8 e volta de novo para os R$ 5. Então, é um fator que chamou a minha atenção e tem chamado a atenção para vocês também prestarem um pouco mais atenção nesses detalhes. Só para detalhe de comparação, a Vale, por exemplo, ela trabalha, né, a Vale trabalha com um múltiplo de 10 vezes o valor de mercado em relação ao caixa, que ainda é um número interessante, né? Em 10 anos, praticamente, se fosse pegar ali a lógica, a mesma lógica do preço sobre lucro, em 10 anos, tudo que a empresa gerou de caixa se torna em valor de mercado. Se a empresa distribuir a metade disso, significa que, né, você pagou meio preço, praticamente, pela empresa. Aí aqui eu levantei, né, o valor de mercado 28,25 bilhões hoje, saldo de caixa do primeiro trimestre 14,28 bilhões, tá? E esse número é o menor nos últimos 3 anos, primeiramente é importante falar sobre isso. 1,97 vezes é o que você paga hoje ao comprar uma ação em relação ao preço por ação do fluxo de caixa da empresa, tá? 2,71 vezes era 2024 e 3,13 vezes em 2023. E por que eu estou falando sobre tudo isso? E eu quero chegar a uma conclusão, que no longo prazo, isso daqui não deve prevalecer, tá? A tendência é essa. Um investidor de longo prazo, a tendência é isso daqui se transformar em valor de mercado de uma companhia. Para isso acontecer, teria que ter algum rally ou algo do tipo, ou algum momento de otimismo com a Bolsa Brasileira. Só dando aqui um adendo com relação a Semin 3, muito se fala sobre o dividendo, muito se fala sobre se está barato ou não, queda no preço do minério de ferro, e pouco se fala sobre essa forte geração de caixa, esse fluxo de caixa positivo, e também, né, caso a empresa faça mais investimentos agressivos, essa capacidade também de participar, né, desse tipo de investimentos, ao menos no curto e médio prazo, tá? Pessoal, dando sequência então, espero que a explicação fique bem clara, nós vamos falar sobre o Banco do Brasil. E tá daquele jeitão, né? Acompanhar o Banco do Brasil nos 22,06, 1,65 de queda hoje. XP corta estimativa de lucro do Banco do Brasil no segundo trimestre. Daqui, claramente, muito se fala sobre o mercado não ter precificado tudo de Banco do Brasil ainda. É importante mencionar que o papel saiu de R$ 29,00 para R$ 25,00 em um único pregão, tá? E que, né, chegou a desvalorizar aí mais de 35%, ao menos nessa janela. Pessimismo continua para as ações do Banco do Brasil. JP Morgan também pessimista. E, né, a mais uma gestora abrindo posição short em Banco do Brasil. Essa daqui, ela traz consigo um adendo, né, que é a preocupação com o agro, tá? Por que eu estou trazendo essas notícias? Que ainda, tá? É importante mencionar que o papel saiu agora dos 21,13, 21,15 para os 22, mas o pessimismo não passou. Então, caso o papel oscile mais, né, aí abaixo dos 21, 20, é importante o investidor estar preparado. Para quem trabalha com os derivativos, né, vender aí uma put talvez, ou algo do tipo. E para quem, né, quer comprar um preço mais atrativo também, ter essa cabeça ao menos no curto prazo. As eleições de 2026 também já vieram à tona, já são tema aí de discussão nos meios aí da Faria Lima e tudo mais, tá? E aqui BB e Petrobras podem dobrar de preço com eventual governo mais liberal. A questão aqui, pessoal, é que pouco é discutido uma reeleição e ela é bem, hoje ainda, ela é bem realista, uma reeleição do atual presidente Lula, tá? Inclusive, para quem está comprado naquele o chamado trade Tarcísio, eu vou fazer um vídeo sobre isso em especial, para você ter um pouquinho mais de cautela, ter um pouquinho mais de cuidado e comprar, se for comprar empresas que vão além disso, tá? Vão além de Tarcísio e que vão prevalecer se vier um outro cenário. Então, muito cuidado, tá? O otimismo, entre aspas, com a Bolsa Brasileira, normalmente ele cai quando vem uma dose de realismo relacionado ao Brasil, tá? Esse é o meu entendimento até agora, sendo investidor pessoa física nos últimos 5 anos, inclusive até tendo um retorno bem ótimo, promissor na minha avaliação, na crescente de patrimônio e de renda com as empresas brasileiras, tá? Toda vez que o otimismo ele foi escancarado, veio consigo um realismo trajado, né, de Brasil. Então, pessoal, esse é o meu entendimento, ao menos no curto prazo, sobre esses cenários. No mais, o vídeo não é uma representação de compra ou da venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta e comente para nós chegarmos e alcançarmos mais investidores. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo. Valeu!